A salvação é uma missão impossível. Impossível. Que notícia mais estranha. Afinal de contas, nós seguimos a religião cristã, e todo mundo busca as religiões ao redor do mundo querendo salvação, em busca de salvação. Fazem sacrifícios em busca de salvação, rituais em busca de salvação, adoração em busca de salvação, e agora eu venho dizendo para você que salvação é um negócio impossível. Sim, Jesus diz que é impossível realmente. Hoje nós comentamos o trecho de Mateus capítulo 18, que nós encontramos na leitura de hoje, designada aqui na Bíblia 365. Se você não conhece ainda, fica aqui minha propaganda e minha sugestão para que você a compre. Tem me ajudado muito nos devocionais, tem um trecho bíblico para cada dia. Na verdade, 4 trechos para cada dia, né? Um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E a leitura de hoje nos levou a Mateus capítulo 18, onde nós temos a conversa entre Jesus e o jovem rico. Jesus está dizendo ao jovem rico que ele tem que deixar os seus bens para ganhar a salvação. Mas essa conversa não começa aí. No início do trecho que lemos hoje, nós vimos Jesus conversando com crianças e falando que as crianças têm acesso a ele, ou seja, se tem acesso a ele, tem acesso ao reino dos céus, tem acesso à salvação, pois ele é salvação. Como é que crianças têm acesso à salvação sem fazerem nada para isso? E como é que outras pessoas pobres também terão acesso à salvação e para esse jovem rico é impossível? O jovem rico chega fazendo essa pergunta para Jesus: o que eu posso fazer, né, para ganhar a vida eterna, para herdar a vida eterna ou para ter acesso ao reino do céu, segundo a linguagem aqui da NVT, no trecho aqui de Mateus 19, desculpe o erro, não Mateus 18, né? O jovem rico faz a seguinte pergunta: que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? E aí Jesus fala para eles: então guarde os mandamentos. Ele pergunta para Jesus: quais mandamentos? Jesus então cita para eles alguns mandamentos: não roube, não mate, não adultere, honre seu pai e a sua mãe. E ele então fala: isso eu já faço. Aí ele faz uma pergunta meio arrogante para Jesus. Ele fala: tenho obedecido todos esses mandamentos. O que mais devo fazer? Jesus fala assim: você quer ser perfeito? Então, venda todos os seus bens, dê aos pobres e me siga. Aí esse jovem fica triste e se retira porque ele tem muitos bens. E nós percebemos aqui que o problema não é os bens, mas o coração dele está nesses bens, a ponto de não conseguir ir atrás de Jesus, de não conseguir trocar os bens por Jesus. Bom, essa cena dá aos discípulos uma reflexão, né, uma pergunta assim assustadora. Então, quem é que vai conseguir se salvar, Jesus? Porque se é necessário abandonar os bens, Jesus fala assim. Aqui Jesus dá aquela citação que é muito conhecida e também muito mal interpretada geralmente, né? Tem algumas invencionices aí. Jesus fala: é mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E algumas pessoas tentam suavizar isso e falam: não, Jesus está falando de uma determinada agulha da porta de Jerusalém. Não, Jesus está falando de uma coisa impossível mesmo. E aí tem vários exegetas que vão trabalhar isso, mas é uma citação de algo impossível. Jesus está fazendo um exagero aqui com a linguística, o que chamamos hoje de uma hipérbole, né? Jesus está falando que não dá para alguém que tem o coração nas riquezas segui-lo e ganhar o reino dos céus. É impossível, porque o coração dessa pessoa está nas riquezas. Jesus não está dizendo que uma pessoa que tem dinheiro não pode entrar no céu, mas está dizendo sim que uma pessoa que tem o coração nas riquezas é incompatível com o reino dos céus. Nós vemos outras pessoas na Bíblia muito ricas, que são salvas por Jesus e põem sua vida e sua riqueza a serviço do reino dos céus. Não é problema ser rico. Desejo que você seja rico, que eu seja rico, que todo mundo seja rico, está tudo certo. Mas que o nosso coração esteja em Jesus, porque o dia que o nosso coração estiver nas riquezas, e aí talvez seja uma luta que eu e você nem conhecemos, né? Ou só conhece aqueles a quem Deus deu muito dinheiro, essa luta de colocar o coração nas riquezas. Mas quem tem esse coração nas riquezas não consegue ser salvo.
E aí os discípulos falam, então é impossível se salvar, que foi o que eu provoquei no começo, né, dessa nossa meditação. E Jesus responde, sim, é impossível, não só ao rico, é impossível a qualquer um. Tudo que é impossível aos homens só é possível a Deus. Isso nós vemos aqui no versículo 26. Jesus respondeu, olhou atentamente para eles e respondeu, para as pessoas isso é impossível. Para as pessoas isso é impossível. Para mim, para você que somos pessoas, salvação é impossível, mas tudo é possível a Deus. Salvação é impossível. Ou Deus te dá, ou não tem conversa. Ou Deus te chama, ou não há possibilidade. Ou Deus transforma esse seu coração apegado às riquezas, ou não tem conversa. E pense que não é só a riqueza do dinheiro que nos afasta de Deus, mas tudo que domina o nosso coração. O nosso coração pode ser dominado por poder. E nós temos tanta sede de poder que queremos mandar e não aceitamos se não mandarmos e temos aquela sede. Bom, se você tem sede por poder e seu coração está ligado ao poder, ele não está ligado a Jesus e é impossível. Isso é incompatível com o reino dos céus. Não tem como seguir a Cristo e seguir a sede de poder, não tem como seguir a Cristo e seguir as riquezas, não tem como seguir a Cristo e seguir o orgulho, seguir a vaidade que te faz famoso, não tem como. Se você quer seguir a Jesus, você tem que ser totalmente dele. Logo após, os discípulos estão conversando com Jesus e falando, Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. Eles que não tinham nada, eram pessoas simples, deixaram tudo e seguiram Jesus. E Jesus fala, sim, vocês estarão comigo, vocês reinarão comigo. E aí Jesus apresenta uma ordem inversa, né? Tanto é que ele termina falando dos últimos serem os primeiros e os primeiros serem os últimos. O que fica dessa passagem para a minha vida e para a sua vida? Ame a Jesus acima de todas as coisas. Não deixe nada tomar mais espaço no seu coração do que o seu Senhor. Se você amar a qualquer coisa, a mais do que a Ele, isso é incompatível. Se você amar as riquezas, o poder, a vaidade, o ego, qualquer coisa, mais do que a Ele, você não entrará no reino dos céus. E é mais fácil colocar um camelo dentro de um buraco de agulha de costura mesmo, do que você entrar no reino dos céus. Ou seja, é impossível. É a palavra que Jesus usa, é impossível. Se essa passagem faz você se acusar, se você reconhece que algumas coisas estão tomando mais espaço na sua vida do que Jesus, tem mais prioridade do que Jesus, creio que isso é o próprio Espírito Santo acusando você, fazendo você refletir, e ele só faz isso para que você tome o caminho de retorno, para que você se arrume, se ajeite, redefine as suas prioridades, para que você olhe para Cristo, olhe para as coisas que Ele te deu e reconheça as coisas como coisas, as pessoas como pessoas e Cristo como seu Deus. Dobre-se diante dEle, ame-o acima de tudo e Ele tem para você o reino dos céus. Deus te abençoe. Até amanhã na nossa próxima meditação, se Deus quiser.